Sabe quanto a indústria de alimentos gasta para te convencer de que isso aqui é saudável? Uma barrinha de cereal, um iogurte que se diz natural, um pão integral. Eles investem rios de dinheiro em embalagens bonitas e palavras que brilham aos olhos. Fit, light, zero açúcar. Mas hoje eu vou te mostrar a palavra de 7 letras escondidas nesse rótulo que pode estar sabotando sua saúde e seu emagrecimento todos os dias. A palavra é glicose. E esse é só o começo do mistério. Fica comigo até o final, porque eu vou te transformar em um verdadeiro detetive de rótulos. Você nunca mais vai cair em cilada de supermercado. Você já se sentiu frustrado? Com aquela sensação de que tá fazendo tudo certo, corta o açúcar, troca o pão branco pelo integral, compra uns lanchinhos com cara de saudáveis, mas mesmo assim a balança não se mexe, a inflamação continua, a energia não aparece? Você se sente cansado, inchado e enganado. A culpa não é sua. Existe um jogo rolando nas prateleiras do supermercado. Um jogo de palavras e códigos feitas para te confundir. Vamos começar pelo inimigo número 1 da nossa saúde e ao mesmo tempo o mestre dos disfarces. O açúcar. Você, todo esforçado, corta o açúcar do cafezinho, evita refri e doce e acha que está no controle. Mas a indústria é mais esperta. Ela sabe que você vai procurar pela palavra açúcar na lista de ingredientes. Por isso, ela usa dezenas de outros nomes para te empurrar a mesma substância inflamatória sem que você nem desconfie. Pensa comigo, por que eles fariam isso? Simples. Primeiro, é barato. Ingredientes como xarope de milho de alta frutose são baratíssimos de produzir e adoçam que é uma beleza. Segundo, vicia. O açúcar ativa no cérebro os mesmos centros de prazer que outras substâncias viciantes, fazendo você querer mais e mais daquele produto. Terceiro, melhora a textura, a cor e a validade. Ou seja, é um ingrediente mágico para a indústria, mas um desastre para a sua saúde. Pega um papel e caneta e anote aí. Quando for ler um rótulo, fique de olho em xarope de glicose, xarope de milho, frutose, sacarose, destrose, maltodestrina, açúcar invertido, glicose de milho, melaço, caldo de cana, néctar de agave e por aí vai. Sim, é tudo açúcar. A tal da maltodestrina, que soa quase como um remédio, é um pó branco ultraprocessado com índice glicêmico maior que o do açúcar comum. Ela provoca picos de glicose e insulina no seu sangue, o que pode contribuir para o acúmulo de gordura, principalmente na barriga, e favorecer condições como a resistência à insulina. A indústria é tão criativa que ela usa uma tática que eu chamo de fragmentação do açúcar. A lei manda que os ingredientes apareçam em ordem de quantidade, do maior para o menor. Para evitar que o açúcar seja o primeiro da lista, eles usam 3 ou 4 tipos diferentes em menor quantidade. Por exemplo, um pouco de xarope de glicose, um pouco de maltodestrina e um pouco de frutose. Somados, a quantidade de açúcar no produto é gigante, mas na lista eles aparecem lá no meio, te dando a falsa impressão de que o produto não é tão doce. É uma pegadinha clássica. Quer um exemplo? As famosas barrinhas de cereais. São o símbolo do lanche saudável e prático, né? Mas pega uma qualquer na prateleira, daquelas com embalagem verde, cheia de grãos e frutas desenhadas. Vira o rótulo, o que você encontra? Primeiro ou segundo ingrediente, xarope de glicose, logo depois açúcar invertido e mais para baixo, maltodestrina. Essa barrinha, que se vende como fonte de fibras, muitas vezes tem mais açúcar que um bombom. É uma sobremesa fantasiada de lanche saudável, que vai te dar um pico de energia e logo depois uma queda brusca, te deixando com mais fome e vontade de doce. E os iogurtes? Principalmente os com sabores. Você pega um iogurte grego com calda de morango, achando que está arrasando. Proteína do iogurte, fruta, só que não. Aquela calda de morango é na maioria das vezes uma mistura de açúcar, xarope de milho, corantes e aromatizantes, com quase nada da fruta de verdade. Um potinho pode ter de 20 a 30 gramas de açúcar, o que já bate a recomendação diária da Organização Mundial da Saúde para um adulto. O mesmo vale para as granolas industrializadas, um monte de aveia e castanhas mergulhadas em óleo e açúcar, ou mel ou melaço, que para o nosso corpo dá quase no mesmo. A lição que fica é: procure por todos aqueles nomes da lista. E lembre da regra da fragmentação.
Se achar 2, 3 ou mais tipos de açúcar, mesmo que espalhados, devolva para a prateleira. Agora vamos decifrar o segundo código. Tão ou mais perigoso que o primeiro, a gordura disfarçada. Aqui a indústria criou uma das maiores ilusões do marketing, o selo zero gordura trans. Quando você vê isso na embalagem de um biscoito ou margarina, sente até um alívio, né? Ufa, pelo menos não tem a pior gordura de todas. Só que isso pode ser uma grande mentira. A gordura trans hidrogenada é uma gordura artificial criada pela indústria para dar crocância e fazer o produto durar mais. É veneno puro para as artérias. A ciência é clara, ela aumenta o colesterol ruim LDL, diminui o bom HDL e eleva drasticamente o risco de doenças do coração. A Anvisa tem trabalhado para banir essa gordura, com a proibição total entrando em vigor em 2023. Mas a indústria sempre acha uma brecha. A legislação permitia que um produto se dissesse zero trans se tivesse uma quantidade bem pequena por porção, tipo 0,2 gramas. Agora me diz, quem come uma bolacha recheada? Ou uma única batatinha? Ninguém. Você come várias. E de pouquinho em pouquinho, acaba consumindo uma dose relevante dessa gordura péssima, sem nem saber. Para substituir a gordura trans, muitas empresas passaram a usar outra gordura também problemática, a gordura vegetal. Às vezes, ela aparece como gordura vegetal hidrogenada, que é a própria gordura trans. Outras vezes, vem só como gordura vegetal, gordura de palma, óleo de soja ou óleo de algodão. O problema desses óleos vegetais refinados é que eles são cheios de ômega 6, um ácido graxo que em excesso é super inflamatório para o nosso corpo. Nossa dieta moderna já tem um desequilíbrio brutal entre ômega 6 e ômega 3, a gordura boa anti-inflamatória de peixes e linhaça. O ideal seria uma proporção próxima de 4:1, mas hoje algumas estimativas sugerem que consumimos algo em torno de 20:1. Esse excesso de inflamação é a raiz de quase todas as doenças crônicas modernas. Vamos a um exemplo prático. Biscoitos e bolachas, até os de água e sal ou integrais. Vira a embalagem, você vai ver gordura vegetal logo no topo da lista. É essa gordura que dá aquela textura que derrete na boca e que ao mesmo tempo inflama seu corpo em silêncio. Outro vilão clássico é a margarina. Por décadas foi vendida como a mocinha saudável, a alternativa à manteiga. Hoje, a gente sabe que essa foi uma das maiores mentiras da história da nutrição. A margarina é basicamente óleo vegetal que virou sólido num processo químico chamado hidrogenação, o mesmo que cria a gordura trans. Mesmo as versões modernas, com menos trans, continuam sendo emulsões de óleos vegetais refinados e inflamatórios. E os produtos light, ou com pouca gordura? Quando a indústria tira a gordura, precisa colocar outra coisa para manter o sabor. E adivinha o que eles usam? Açúcar e amidos. Você compra um molho de salada light se achando saudável e está trocando gordura por uma dose de açúcar disfarçado. A dica é desconfie do selo zero trans e vá investigar a lista de ingredientes. Se encontrar gordura vegetal hidrogenada, gordura de palma ou uma lista de óleos refinados, soja, milho, girassol, logo no começo, pode ter certeza, esse produto é inflamatório. A melhor gordura é a da comida de verdade, azeite de oliva, abacate, castanhas e a gordura natural de carnes e peixes. Se esse vídeo está sendo útil para você, deixe o like e se inscreva no canal, porque agora eu vou mostrar esse que é um dos códigos que mais faz vítimas. E ele engana justamente quem está tentando ser mais saudável. O mito do pão integral. Você chega no mercado e dá de cara com aquela parede de pães em embalagens rústicas, cheias de sementes, dizendo 100% integral, fonte de fibras, multigrãos. Você paga mais caro, crente que está levando um produto muito superior ao pão branco. Mas na maioria das vezes, sinto dizer, você está sendo enganado. Anota aí a regra de ouro, o primeiro item que tem na lista é o que mais tem no produto. Agora pegue um pão integral do mercado e vá ler a lista de ingredientes. Qual o primeiro item? Em 90% dos casos, você vai ler farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Sabe o que é isso? Farinha branca, a mesma do pão francês. A farinha integral de verdade, aquela que usa grão inteiro, geralmente aparece em segundo, terceiro ou até quarto lugar.
Isso significa que você está comprando um pão branco com um punhado de farinha integral salpicado para dar uma corzinha escura e a aparência de saudável. Muitas vezes essa cor nem vem da farinha, mas de um corante chamado caramelo 4, um aditivo controverso. O pão, para ser de fato integral, precisa ter como primeiro ingrediente farinha de trigo integral. Se começar com farinha de trigo enriquecida, é cilada, é um pão fake. E por que isso é tão grave? Porque a farinha branca vira açúcar no sangue rapidinho, causando picos de glicose e insulina, igualzinho ao açúcar puro. Já a farinha integral de verdade, por ter as fibras, tem uma digestão lenta. Ela libera energia aos poucos, te deixa saciado por mais tempo e ainda alimenta as bactérias boas do seu intestino. Além da farinha, muitos desses pães falsos integrais vêm com açúcar escondido, xarope de glicose e gordura vegetal. Às vezes, um pão francês da padaria que só leva farinha, água, sal e fermento é uma opção bem mais honesta do que um pão de forma integral com 20 ingredientes na lista. Então, para saber se o pão é integral, ignore a propaganda e leia o primeiro nome da lista de ingredientes. Se não for farinha integral, o produto não é o que diz ser. Agora vou falar da turma que se veste de saudável, magro ou fit. E o rei dessa categoria, presente na geladeira de 9 entre 10 pessoas de dieta, é o peito de peru. Ele é vendido com uma proteína magra perfeita, a salvação contra o presunto. Mas será que é mesmo? Vira a embalagem. A lista de ingredientes é pequena como de um frango grelhado? Nem de longe. Você vai achar uma lista gigante. Carne de peru, água, sim, injetam água para pesar mais. Sal, amido, carboidrato puro, açúcar, sim, açúcar, e um monte de nomes químicos, estabilizantes, antioxidantes e o pior, conservantes como nitrito e nitrato de sódio. Peito de peru não é peru fatiado, é um alimento ultraprocessado, um embutido da mesma família da salsicha e da mortadela. O nitrito e o nitrato são usados para dar aquela cor rosinha e evitar bactérias, mas no nosso corpo podem virar nitrosaminas, substâncias com potencial cancerígeno. Fora o sódio, que está nas alturas, contribuindo para a retenção de líquido e pressão alta. Você come seu sanduíche de pão integral com peito de peru se achando a pessoa mais saudável do mundo, mas na verdade está mandando para dentro farinha branca, açúcar, aditivos químicos e sódio para dar e vender. Para quem tem doença celíaca, eles são uma necessidade, mas para a maioria das pessoas, sem glúten virou sinônimo de saudável e a indústria surfou essa onda. O problema é que para dar liga a um produto sem glúten, as empresas usam farinhas super refinadas de arroz, batata, milho e capricham no açúcar e na gordura. Um biscoito sem glúten pode ser tão ou mais calórico e pobre em nutrientes que a versão normal. Então não caia no papo de fit, rico em proteína ou sem glúten. Essas palavras são marketing. A verdade, como sempre, está na lista de ingredientes. Se a lista é longa, fuja. Mas no meio de tanta confusão, finalmente uma notícia boa. Desde outubro de 2022, a Anvisa implementou uma nova regra de rotulagem, uma vitória para nós consumidores. Você já deve ter visto um símbolo de lupa na frente de algumas embalagens. Essa é uma rotulagem frontal. Ela é um alerta rápido sobre o excesso de 3 coisas: açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Se você vira a lupa alto em açúcar adicionado, já sabe que ali tem açúcar demais. O mesmo vale para alto em gordura saturada e alto em sódio. Essa lupa é fantástica, é um atalho visual que te ajuda a identificar os piores produtos na prateleira sem precisar decifrar a tabela inteira. Na dúvida entre 2 produtos, se um tem a lupa, a escolha ficou fácil. Mas a lupa não faz o trabalho de detetive por você, ela é um assistente. Por quê? Porque ela só alerta sobre esses 3 itens, não diz nada sobre gordura trans disfarçada, corantes, conservantes ou outros aditivos, não te conta se o pão é falso ou integral. Então a estratégia perfeita é usar as 2 coisas. Primeiro, olhe à frente, tem lupa? Se sim, sinal vermelho, se não, ótimo, primeiro passo. Mas o grande finale indispensável é virar a embalagem e fazer sua investigação na lista de ingredientes, com tudo que você aprendeu aqui. Eu sei, é muita informação, mas tudo isso é muito importante para sua saúde. São muitos nomes, muitos códigos, mas eu quero te deixar com uma solução final, uma regra que resume tudo e que vai te guiar para sempre.
Na verdade, são duas regrinhas bem simples. A primeira é a regra dos 5 ingredientes. Se o produto embalado tem mais de 5 ingredientes, desconfie. Comida de verdade não precisa de lista longa. Um brócolis tem um ingrediente, brócolis. Um ovo, ovo. Quanto mais longa a lista, mais ultraprocessado é o alimento. A segunda regra é ainda mais poderosa, a regra da avó. Leia a lista de ingredientes. Se sua avó não reconheceria a maioria dos nomes ali, se parece algo que ela nunca usaria na cozinha dela, nomes como propilenoglicol, glutamato monossódio, não compre. Devolve para a prateleira. A alimentação saudável de verdade começa com comida de verdade, com o mínimo de processamento. Começa com o simples: frutas, legumes, verduras, grãos integrais de verdade, carnes, ovos. Começa com ingredientes que você conhece, que vêm da natureza, não do laboratório. O que você aprendeu hoje é uma ferramenta de liberdade. Você não é um alvo fácil mais da indústria do marketing. Você não precisa mais se sentir perdido no supermercado. Agora você tem um poder, o poder de ler, decifrar e fazer as escolhas que de fato vão construir a sua saúde. E agora um pedido: se esse vídeo abriu seus olhos e te ensinou algo importante, não guarde só pra você. Compartilhe com um amigo, um familiar ou alguém que você ama que também está na luta por uma vida mais saudável. Mande pra essa pessoa. Diga aqui pra mim, você sabia de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, pois o objetivo foi esse. Aqui na tela final vou deixar vídeos interessantes como esse. Aproveite. Obrigado e até a próxima.